Meus amigos, estamos aqui no programa Infopetro, no segundo bloco da entrevista com a professora Clarice Ferraz, conversando com a gente sobre os desafios da introdução das energias renováveis na matriz de geração de eletricidade no Brasil. Clarice, quais são os desafios para a introdução da energia eólica na matriz de geração elétrica no Brasil hoje? O caso da energia eólica no Brasil, ele é um caso a ser estudado, é um caso de grande sucesso. Então, os nossos ventos realmente são melhores, tá? São ventos caracterizados por boa velocidade e por grande constância. Então, contrariamente à Europa, onde você tem aquelas rajadas que dificultam e gastam mais as máquinas, aqui a gente tem uma velocidade muito boa, tá? E um vento que também não tem esses picos todos. Então, potencial eólico muito bom, e a eólica foi entrando. Ela teve, já dentro justamente de um quadro de política energética, o governo resolveu apoiar essa nova fonte, porque viu que precisava apoiar novas fontes de geração e escolheu a eólica por termos essa característica boa do recurso natural e por ser uma energia dessas novas renováveis que já tinha um grau de maturidade bastante satisfatório, já está em grande escala na Europa e em diversos países, Estados Unidos, Japão, China. Então é uma energia que já estava, assim, vamos dizer, estabelecida. Então se trouxe a energia eólica para o Brasil e se apostou no modelo como é que vamos fazer, mas foi abordado daquela maneira que você colocou logo no primeiro bloco. Assim, se tratou a energia eólica no Brasil como uma fonte a mais, sem realmente tomar muito cuidado com as necessidades que essa introdução de uma grande fonte renovável intermitente traria. Então, a energia eólica chegou, foi chegando pouco a pouco, e agora que ela já ganhou um espaço maior na matriz, a gente está vendo, e inclusive é a prova, né, de que não se pode tratar as renováveis como uma fonte a mais simplesmente, é que nós estamos encarando os problemas que estão acontecendo com isso. Não se deu a atenção necessária à transmissão, tá certo? Então, houve os grandes leilões para nova geração, né, maior capacidade instalada. A eólica, por estar consolidada, ganhou por ter baixos preços, mas não se deram conta de que o desafio da transmissão é que ia poder garantir que a energia eólica fosse realmente colaborar para o nosso sistema integrado, tá certo? Então, hoje mesmo, por exemplo, enquanto a gente está conversando aqui, tá, tem 330 ou 340 megawatts de torres absolutamente prontas e que não estão funcionando nem entregando para o sistema por falta de conexão, tá certo? Então, é isso, né? Então, é uma fonte de grande porte que precisa também ser pensada no todo, né? Então, desde a geração, mas também em como integrá-la no sistema. E no Brasil a gente pecou, se viu inclusive a política industrial para apoiar essa fonte, tá? Fazendo os leilões, exigindo conteúdo local, criando a cadeia aqui no Brasil, tá? Com um grande sucesso, mas faltou a outra ponta, né? Que era como é que eu vou integrar isso da forma adequada no meu sistema, certo? Os desafios da solar são diferentes. Clarice, realmente, quando a gente imagina no solar, os desafios são diferentes, né? Quais são as diferenças mais marcantes para os desafios, para a energia solar em relação à energia eólica, no caso brasileiro? No caso brasileiro é onde a gente vai ver realmente essas diferenças de forma bastante interessante e marcada, né? Então a gente é uma fonte diferente e, além disso, ela vai ser sempre descentralizada e, sobretudo, quando a gente fala da microgeração, que é onde ela tem seu maior potencial, então a gente está mudando totalmente o paradigma do setor elétrico brasileiro, que foi construído com grandes centrais, sendo despachadas de maneira centralizada. Então a gente está falando de uma fonte renovável, intermitente, que vem por microgeração, tá certo? E isso é absolutamente diferente. São perguntas diferentes, trazem desafios diferentes e uma discussão diferente. Então a solar de microgeração, ela já trouxe, quando ela apareceu, a necessidade já da gente tratar de uma maneira diferente. Por quê? Porque, contrariamente à energia eólica, que era tratada simplesmente como uma fonte a mais, mesmo de maneira errônea, mas que eu podia integrar através de linhas de transmissão, não mudava muito a ótica do grande porte a qual o sistema brasileiro estava habituado, a energia solar de micro, isso muda. Então, para você ter noção, até em 2012, a gente não tinha nenhuma legislação que tratasse de uma injeção de eletricidade gerada numa residência, botando de volta na linha, tá?
Quer dizer, uma característica, né, uma forma de geração elétrica que existe há muitos e muitos anos, mas que até hoje no Brasil ainda não tinha sido tratada da forma regulatória. Então, para nós era um problema completamente novo. É absolutamente novo. Então, surge a Resolução 482, que a partir desse momento, abril de 2012, é que você passa a aceitar que hajam microgeradores que possam estar gerando sua própria eletricidade e injetando na rede o excedente. Tá? E com relação a esses resultados, quer dizer, você acha que a gente tem conseguido os bons resultados? Ou essa coisa é muito difícil ainda, muito travada? Quando a gente fala de mudança de paradigma, a gente está falando realmente, culturalmente, as coisas têm que mudar também. Então, inexoravelmente, é mais difícil e é meio travado. Mas a gente estuda também inovação, inserção, né, de novas tecnologias e tudo, então a gente vê que realmente existe uma curva, tá, que começa bem devagarzinho, as pessoas que gostam mais de inovação ou que são mais abertas, né, a modificações e que vão adotando, e aí aquela coisa começa crescendo e ela cresce exponencialmente. Então ainda os números do Brasil são pouco expressivos, realmente pouco expressivos no que se refere à microgeração solar. Tá? Mas a curva de inserção e de novos microgeradores tem crescido muito rapidamente. Essa dificuldade está assim, na distribuidora, está na falta de uma regulamentação, está no consumidor, que não é um cara que, quero uma coisa nova, vamos botar, quer dizer, onde é que está a maior resistência ou está tudo mais ou menos distribuído imamente em todo mundo? Tem em todos os lugares a resistência, Isso. Tá? A do consumidor, a gente vê pouca gente que se diz contra e tal. O que é mais comum é a desinformação. Eu não posso pensar em instalar uma coisa que eu não sei que existe. Eu não sei o que é, não sei nem que está aí, não sei como é que eu vou ter que lidar com isso. Às vezes a pessoa pensa, não, deixa eu pagar minha conta de luz, e na verdade não tem uma grande complexidade, é muito simples. A resolução é extremamente prática e realmente feita para pessoas como eu e você podermos tratar desse problema. Então não tem nenhum grande desafio para ser um microgerador. Mas no imaginário... E no caso das distribuidoras? Com as distribuidoras, aí o problema é bem mais sério e a resistência é natural. Não se pode culpar uma distribuidora de não querer tomar parte nesse processo, porque ela tem sido excluída, na verdade. Porque na resolução, o governo, ela tem que acatar. Então, eu quero ser microgeradora, a distribuidora ela é obrigada a me conectar. Certo? Ela é obrigada a tratar minha conta de luz de maneira diferente, porque ela tem que ver quanto eu injetei. Então, ela tem uma série de novas obrigações pelas quais ela não é remunerada. E o que é para ela muito pior, ela está perdendo receita. Por quê? Se eu estou gerando a minha eletricidade, eu estou deixando de puxar da rede. Então, a distribuidora ela perde receita porque eu estou consumindo menos da minha distribuidora e, além disso, ela tem uma série de novas obrigações que não tem grandes contrapartidas para ela. Na verdade, quando a gente discute esses temas, você observa que nós estamos num momento de uma transformação profunda no setor elétrico, no mundo e também no Brasil. E é evidente que essa transformação, ela coloca uma série de desafios para ser enfrentado por esse setor elétrico brasileiro. E evidentemente que a questão está colocada da seguinte maneira: se a gente conseguir enfrentar esses novos desafios, conseguir conceber uma outra maneira de ver o setor elétrico, a gente tem grandes possibilidades de aproveitar, como você disse, esse vento que venta muito mais aqui do que nos outros lugares, que tem um fator de capacidade muito grande, uma energia solar que você tem uma distribuição no país que também é favorável, etc. Ou seja, quando a gente pensa em termos de recursos naturais, a gente sempre encontra a conclusão que o Papai do Céu foi extremamente generoso com esse país, né? E desde lá da época da hidráulica. Então a questão agora é como é que a gente consegue imaginar uma outra história, que é diferente daquela, que agora tem mais energia descentralizada, tem que encontrar outras soluções que são técnicas, outras soluções econômicas, outras soluções regulatórias, políticas públicas que são diferentes daquelas que nós já fizemos antes, enfim, há toda uma inovação para ser feita para poder exatamente poder aproveitar esses recursos que a gente tem. Ou seja, a gente está com esse desafio no Brasil hoje, quer dizer, pensar um outro setor elétrico, pensar de maneira diferente, pensar soluções diferentes, mas recurso, que é o mais difícil, nós
temos, né? Temos esses recursos, são recursos naturais, acho que temos recursos técnicos, temos recursos gerenciais também para enfrentar esse desafio. Então, eu queria agradecer a presença da Clarice Ferraz, a professora lá do Grupo de Economia da Energia, que veio até nós hoje, né, justamente para conversar sobre esse tema, que é um tema fundamental, que é justamente essa transição elétrica que o Brasil está vivendo. Se a gente for bem sucedido, o tempo vai dizer, né, se a gente vai ser bem sucedido ou não. Mas sem dúvida que o futuro do país depende justamente da maneira como a gente vai responder a essas questões. Queria agradecer a presença da Clarice, mais uma vez, a presença dos nossos seguidores também no canal GE, e nos vemos no próximo programa Infopetro.